Olá, meus amigos e minhas amigas, meus irmãos brasileiros, meus irmãos nordestinos. E a semana aparentava ser uma semana calma, menos agitada comparando-se à anterior. Isso eu falo para o mundo bolsonarismo. Para o clã Bolsonaro, para alguns aliados do Bolsonaro, políticos mais próximos ali do ex-mandatário e o próprio Bolsonaro, né? Só lembrando que logo na quarta-feira o Bolsonaro viajou de Brasília a São Paulo para se internar, né? Segundo matéria de alguns jornais, ainda é sequelas decorrentes do atentado que ele sofreu lá em 2018 e ele fica fazendo esses exames periódicos, né? Se tornou quase uma coisa rotineira para ver como é que está a saúde do ex-mandatário, do ex-presidente da República, do ex-capitão Jair Messias Bolsonaro. Mas enquanto o Bolsonaro estava lá em São Paulo, no hospital, a surpresa veio. O que acontece? Logo na quinta-feira pela manhã, uma operação policial do Distrito Federal cumpriu mandatos de busca e apreensão na casa do seu filho, aliás, em endereços ligados ao filho mais novo do ex-mandatário, o senhor Jair Messias Bolsonaro, Jair Renan, o Renan Bolsonaro, como todos chamam, né? E nessa operação apreenderam, segundo matéria de alguns jornais, levaram alguns rascunhos, HD e o aparelho celular do garoto, né? Então já se tornou uma semana um pouco agitada. Mas a agitação mesmo pegou na quinta também, porque o Bolsonaro conseguiu um fato inédito na política brasileira, na história envolvendo a política brasileira. Ele já tinha conseguido um, que foi ter perdido a sua reeleição, estando com a máquina pública na mão. E aí ele conseguiu mais um dessa vez, foi colocar dois ajudantes de ordem, dois ex-ajudantes de ordem, depondo em CPIs diferentes, na mesma data e no mesmo horário. Porque enquanto um dos ex-ajudantes de ordem, se não me falha a memória, o primeiro nome do cidadão é o militar Luiz, estava depondo na CPI do 8 de janeiro, né, na CPI do golpe, lá com os deputados federais, senadores, o Mauro Cid, que já tinha passado pela CPI do golpe lá no Congresso, estava depondo na CPI distrital, né, na CPI do 8 de janeiro, mas só que na Assembleia Legislativa do Distrito Federal, lá em Brasília. Lá na Assembleia Legislativa do Distrito Federal foi calma, ocorreu tudo tranquilamente. Logo de início, o Mauro Cid, em suas considerações iniciais, já falou que iria tirar proveito, né, digamos assim, de usar o seu direito de permanecer em silêncio. Agora, já na CPI do 8 de janeiro no Congresso Nacional, o bicho pegou. Teve uns 3 bafafá, foi preciso a turma do deixa disso encostar para perto, teve um bate-boca entre a relatora Alesiane Gama e o pastor Feliciano, Marcos Feliciano, também teve outro bate-boca entre o Abílio Brunin, né, deputado bolsonarista, e o deputado Rogério Carvalho, né, que é da base do governo. Enfim, lá o bicho pegou, teve que o presidente intervir na situação por 2 ou 3 vezes, e ao contrário do Mauro Cid, o militar, o ex-ajudante de ordem que estava lá na CPI do golpe, lá no Congresso Nacional, não ficou totalmente em silêncio, ele respondeu algumas perguntas, mas a semana não foi tranquila. Ah, e tem outra novidade agora na sexta-feira, é uma matéria do jornal Estado de Minas. Segundo o jornal Estado de Minas, essa revelação foi feita pela revista Isto É, que a Polícia Federal pode pedir o bloqueio dos 17 milhões arrecadado pelo ex-mandatário, o senhor Jair Messias Bolsonaro, via Pix, né, para pagar multas, aquela vaquinha eletrônica, né, que fizeram seus apoiadores, ficaram fazendo doações para ele aí, atingiu essa meta, segundo revelações de alguns jornais, de 17 milhões e 200 mil reais. E por que a Polícia Federal quer pedir o bloqueio, né, desse recurso? Segundo a matéria da Isto É, a Polícia Federal vai solicitar ao STF, ao Supremo Tribunal Federal, o bloqueio desse recurso, sobre a suspeita de que o ex-mandatário teria usado ali uma suposta ocultação, tentado, aliás, usar ali uma suposta ocultação de lavagem de dinheiro. Essa é a alegação da Polícia Federal, é uma matéria que foi destaque na Isto É e também está no jornal Estado de Minas. Então a semana que era para ser tranquila, de tranquilo já não teve mais nada. E voltando à internação do ex-mandatário, o senhor Jair Messias Bolsonaro, também
Tem matérias em alguns jornais que o ex-presidente irá fazer 3 cirurgias agora em setembro, eu não sei se é de grande porte, só lembrando que não tem cirurgia simples. Pode ser numa unha, toda cirurgia é de risco. Mas a gente espera que se realmente o Bolsonaro for fazer essas cirurgias agora em setembro, que ocorra tudo bem, que ele possa se recuperar e voltar para casa e tocar sua vida, resolver suas broncas com a justiça, fazer suas pré-campanhas como cabo eleitoral, já que ele está inelegível para as eleições municipais de 2024, que ele se recupere totalmente. Porque tem muita gente, agora eu vou falar um pouco aqui de uma coisa que eu nunca falei nas plataformas que eu comento notícias, sobre o atentado que o Bolsonaro sofreu lá em 2018. Tem muitos, principalmente da esquerda, porque do jeitinho que tem aquele eleitor da direita fanático, que chama a direita radical, também tem aquele esquerdista, osso duro de roer, fanático, né? Que ele faz de tudo ali para degredir a imagem da direita, assim como tem alguns da direita que fazem de tudo para degredir a imagem da esquerda. E aí tem alguns esquerdistas, né, mais fanáticos, que dizem assim, não, não foi atentado, foi uma montagem, porque não teve, não apareceu manchas, enfim. Só, gente, que eu acho que não é coisa de se falar, entendeu? Até porque ele passou por uma cirurgia, o ex-mandatário, logo na sequência daquele ocorrido. Outro fato bem interessante, a gente tem que acreditar nas nossas instituições. Se o laudo médico diz que o rapaz sofreu um atentado grave ali, é porque realmente sofreu. Não é preciso mostrar toalha manchada, alguma coisa desse tipo. Principalmente a Polícia Federal. Se o relatório da Polícia Federal diz que o Bolsonaro sofreu um atentado, é porque foi um atentado. Não adianta querer colocar essa pregação duvidosa aí, porque quando você começa a pregar essa narrativa, você está se igualando a alguns fanáticos da direita radical, gente. Não tem como dizer que o Bolsonaro não sofreu um atentado ali. Deus que põe a mão na frente, que ele está aí contando a história, mas a coisa foi grave. O que aconteceu com o Bolsonaro, eu não desejo para nenhum de nós. Ali foi um atentado e foi um atentado violento, né? Agora tem uns fanáticos da esquerda que ficam pregando essa narrativa. Ah, não apareceu mancha, não apareceu isso, como é que foi, se a gente não viu? Gente, tem que acreditar em nossas instituições. Primeiro, o relatório da Polícia Federal diz que foi o atentado dos laudos do hospital onde o Bolsonaro foi atendido. Então não tem nada a ser contestado ali naquele atentado que o ex-mandatário sofreu em 2018. A gente tem que pedir a Deus que ele se recupere e que essas sequelas que ele vem passando, tem que de vez em quando está passando de hospital, se recupere 100% para ficar só na história, né? Só na lembrança do Bolsonaro e dos cidadãos brasileiros do que aconteceu ali no ano de 2018. Gente, hoje era só isso, sexta-feira. Toda sexta-feira a gente vai estar fazendo um vídeo, fazendo aqui mais ou menos um balanço do que a gente comentou aqui em outros vídeos no canal. E desde já, eu peço que, se possível, se inscreva em nosso canal, ative a notificação, compartilhe nossos vídeos. E eu te desejo que Deus te dê em dobro tudo aquilo que você me deseja. E nos encontramos por aí no próximo vídeo. Isso é, se o Criador nos permitir.